Amém. Eita. Não sei por que toda vida eu vou pregar fico nervoso. Sabe o que é isso? É a dependência de Deus. Né? Quando a gente depende de Deus, a humanidade fala. Sim ou não? Fala. Mas quando nós nos deixamos fluir no Espírito, as coisas acontecem. Tá certo? Por favor, eu quero fazer uma oração que eu aprendi no Velho Testamento. Uma oração que Moisés falou. Tá certo? Feche um pouquinho os seus olhos, curve a sua cabeça. Quero orar. Pai, pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor repouse sobre nós e sobre cada família aqui que está nessa noite. Repousa sobre cada família, Senhor, representada nessa noite. Repousa sobre nós, que a presença, que a unção, que a revelação do Teu Espírito venha sobre nosso coração. Senhor, haja uma interação, Senhor, haja uma cumplicidade entre mim, Senhor, e o Teu Espírito. Ó Deus, que haja uma cumplicidade entre mim, Senhor, e essas pessoas nessa noite, aonde o Teu Espírito fale, Senhor, assim como falou conosco hoje de manhã, fale com cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Dá uma catucada, igual de mato, dá uma catucada aí no seu irmão. Diz assim: irmão, você sabia que você é um homem? Aí se for homem, fala homem. Se for mulher, fala mulher. Se for jovem, fala jovem. Você sabia que você é um homem ou mulher, o jovem próspero? E eu estou olhando para você, que vai pagar minha conferência da casa de Zadok. Para descontrair, pessoal. Tá certo? Eita, Jesus. Recebe, você é um homem próspero, você é uma mulher próspera, um jovem próspero. Amém? Quantos creem que são prósperos, por favor, dê uma salva de palmas para Jesus. A palavra é: não deixe que seja tarde demais. Por favor, abra aí sua Bíblia em Lucas 16, versículo 19 ao 31. Um texto muito conhecido. Nós vamos falar... Eu não vou dizer que é uma palavra de salvação. É uma palavra de reflexão. Tá certo? Porque essa palavra, eu quero que você entenda algo nessa noite. É uma palavra que nós vamos refletir acerca do reino de Deus. Nós vamos refletir não só aqueles que ainda não receberam Jesus, mas sobre nós, sobre as nossas vidas, como está as nossas vidas, tá certo? E através da administração, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falando comigo, com você. Irmão, o negócio foi tremendo. Chorei, oh meu Deus, era o Didi de um lado e eu do outro. O negócio foi um chorou grande, tá certo? Mas eu creio que Deus, Ele vai falar ao seu coração de uma forma poderosa. Lucas 16, 19, 31, diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que morava, que estava à porta daquela casa, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as úlceras, ou as feridas, ou as chagas. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos, o rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a minha língua,
porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu, porém, em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o rico: pai, eu te imploro que me mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for com eles, eles se arrependerão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e nem os profetas, tampouco se deixarão persuadir ou convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, queridos? Palavra poderosa. Para alguns estudiosos da Bíblia, trata-se de uma parábola contada por Jesus. Alguns comentaristas defendem que se trata de uma história real, pelo fato de Jesus não costumar citar nomes de pessoas em suas parábolas, né? Porque quando Deus falava assim, Jesus falou assim, havia, porque realmente havia, né? Olha só, o texto começa descrevendo um homem rico, um exemplo escandaloso de consumismo. Era um homem que se regalava, um homem, nós chamamos de pródigo, né? Um homem esbanjador, que esbanjava. Usava sua fortuna para agradar a si mesmo e não cuidava do pobre e necessitado. Vestia púrpura e linho finíssimo, veste de príncipes. Naquele tempo que se vestia de linho e de púrpura eram príncipes, pessoas que tinham muito poder aquisitivo. O texto deixa bem claro que se fala em relação a um homem rico, a um homem que possuía muitas posses, mas infelizmente é um homem que havia muitas posses, tinha muito dinheiro, porque o texto ele deixa bem claro, mas era um homem avarento, era um homem que não abençoava o próximo, que não cuidava do próximo, era um homem que era egoísta, que só pensava em si mesmo. Olha só, alguém que nunca se preocupou com o que aconteceria após a morte, com o juízo futuro e a eternidade. Para ele a morte parecia algo muito distante. Olha só, um homem que não cuidava da sua eternidade. Um homem que pensava que o dinheiro era tudo. Pensava que por ele ter posse, eu creio que ele não queria morrer. Um homem que não pensava na eternidade. E eu quero nessa noite, querido, te deixar algo para você meditar nessa noite. Aonde você quer passar a sua eternidade? Forte, né? Aonde você quer passar a sua eternidade? Irmão Luiz Carlos, o que é uma eternidade? É quando você morrer, querido, porque uma certeza é essa. Tanto rico como pobre, como sábio, como faz faculdade ou não, a certeza é que nós vamos morrer. Quando você morrer, né? Quando eu morrer, quando você morrer, é uma palavra reflexiva. Aonde você quer passar a eternidade? Esse homem não pensava nisso. Um homem que tinha muitas posses, um homem que tinha muito dinheiro, o homem, com certeza, querido, ele não pensava na sua eternidade. Ele pensava nas coisas materiais, nas coisas seculares, nas coisas do mundo. Ele não se preocupava em construir a sua eternidade. Em Lucas 16, 20 e 21, disse assim: havia também certo mendigo, olha só, Lucas 16, 20 e 21. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia ou que estava à porta daquele homem, e desejava alimentar-se as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas úlceras, ou as suas enfermidades, as suas chagas. Lázaro significa Deus
me socorreu. Lázaro costuma ficar à porta da mansão do rico. A palavra grega que significa ficar é esbebleto, significa literalmente foi jogado. Um homem que foi jogado ali. Um homem com certeza não tinha família. Um homem que foi jogado, um homem que foi desamparado, um homem que não tinha perspectiva nenhuma, um homem, querido, que, como diz o texto é bem claro, que vivia das migalhas dos outros. Diferente daquele homem que tinha tudo, mas como diz a palavra, o nome dele, Lázaro, Deus me socorreu. Vivia das sobras da sua mesa. Seus melhores amigos eram os cães da rua que também lambiam suas feridas. Porque aqui ninguém fala. A palavra grega foi jogado. E os seus amigos eram os cachorros. O negócio é forte. Mas havia algo comum entre eles. A morte. Meu irmão, não tem rico, não tem pobre, estão querendo aí inventar para a eternidade. Você pode até viver mais do que cuidar da sua saúde, mas pode ter certeza, a não ser que Jesus venha, né, você vai morrer, eu vou morrer, vai chegar o nosso dia. Não sei quando, porque isso aí pertence ao Senhor. Mas tinha algo comum entre os dois. Um se regalava, um se preocupava com as suas posses, com o seu dinheiro, e outro estava ali, a migalhas, precisando de uma mão amiga, precisando de alguém. Como diz o texto, os seus amigos ali eram os cães que lambiam suas feridas. O rico morreu e foi sepultado e foi para o inferno, lugar de miséria e de tormento. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o paraíso. A diferença entre a situação deles era o resultado da fé. O rico não foi para o lugar de punição porque era rico. Entenda isso, viu? Não vá... Essa teologia aí é a teologia no tempo do Tibúrcio, aí, do pastor Tibúrcio. De 50 lá, que o pessoal disse que o crente não podia ser rico. Tá certo? O crente não, o crente, para ser crente, tinha que viver de uma forma miserável. O pessoal fala assim, rapaz, esse é um homem de Deus. Aí chegavam com a cor da havaiana de um cor, aí disse que era o homem de Deus. Nós cremos, querido, nada contra a riqueza, viu? Eu quero declarar que você receberá as riquezas do Senhor sobre a sua vida. Você você é um homem próspero. Tá certo? Nada aqui, não foi a questão do rico ser rico, né, e de lá de ser pobre, não. A diferença aqui, porque o rico amava o dinheiro. Aí a palavra de Deus diz, Jesus, nós não podemos amar, ou adorar, ou cultuar dois senhores. Ou nós amamos a Deus, ou as riquezas. A questão aqui, tá certo? Que fique bem claro para você nessa noite. A questão aqui, que esse homem era um homem egoísta. Era um homem que tinha dinheiro, mas não se preocupava com o próximo. Não amava o próximo. Eu vou conjecturar aqui, tá certo? Porque nós estamos num ambiente de igreja. Era um homem, querido, que vinha para a igreja, mas conjecturando, tá certo, querido? Porque ele cultuava a Deus, mas vou conjecturar porque nós estamos nesta realidade. Era um homem, querido, que vinha para a igreja, mas não dizimava, mas não ofertava, não ajudava o próximo. Viu o próximo precisando, um irmão precisando de algo, e não ajudava. E isso também é para a nossa realidade, tá certo? Nós que temos recurso financeiro, nós que somos servos e servos de Deus, nós também temos o quê? A obrigação de ajudar o próximo. Tá certo? Por isso que eu conjecturei, né? Que como se fosse um homem que estava na igreja, que era cheio de dinheiro, mas não ajudava o próximo. Tá certo? Então eu quero que você entenda isso. Nada contra rico, porque ele era rico e Lázaro era pobre. Não. Lá em 1 Timóteo 6, 17 e 19, diz assim:
Olha só. O apóstolo Paulo ordenando a Timóteo para falar lá na igreja de Éfeso. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Olha só, na incerteza da riqueza. Por que incerteza da riqueza? Porque o cara pode anoitecer rico, mas amanhecer pobre. Olha só, ordene aos que são ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança, nem ponham a sua confiança, nem ponham o seu coração na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. Olha só, para a nossa satisfação. Ordenes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, dessa maneira, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento, uma firme certeza para a era que há de vir, para a eternidade. Olha só, e assim alcançarão a verdadeira vida, a vida e a abundância. Olha só que palavra poderosa. Ele fala, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Que a sua confiança, que a sua esperança, que a sua certeza, que a sua convicção, que a sua fé, que o seu firme fundamento, ele não seja na riqueza. É forte isso aqui. Então, o fato, querido, de a pessoa ser rica, de a pessoa ser próspera, de a pessoa ser bem-sucedida, meu irmão, é bênção. Como o Adriano falou, o que nós daremos para o Senhor pelos seus benefícios? Se você é próspero, se você tem dinheiro, glória a Deus. Mas a Bíblia diz o quê? Olha só, olha o que a Bíblia diz. A sua esperança deve estar em Deus, que de tudo nos provê ricamente. A nossa provisão está em Deus. Aquele rico, a sua convicção, a sua esperança, o seu fundamento, a sua fé estava na riqueza, estava no dinheiro. E a nossa fé, a fé daquele homem chamado Lázaro, estava em Deus. Mesmo que ele estava leprento, mesmo que ele estava comendo migalhas, mas ele tinha uma convicção em Deus. Ele sabia o Deus ao qual ele servia. Ele tinha uma certeza, ele tinha uma convicção em seu coração que ele ia para o céu. Talvez nessa noite você se encontre dessa forma. Talvez nessa noite o negócio não esteja legal, querido. Mas eu quero dizer algo nessa noite para você. A sua confiança, ela tem que estar em Deus. O rico, ele não confia na sua riqueza. O próspero, ele não confia na sua prosperidade. Mas a nossa confiança, ela tem que estar em Deus. Talvez você esteja passando um momento difícil da sua vida. Um momento em que o negócio não está legal. Aquele homem Lázaro, ele não foi consolado por ninguém. Ele não foi consolado pelo homem rico. Ele não foi consolado por ninguém. Mas a Bíblia deixa bem claro, quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. Deus o consolou. Deus o reanimou. Porque a confiança dele não estava nos seus bens. A confiança dele estava em Deus. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Ele tinha uma fé, ele tinha uma convicção, ele tinha uma confiança em Deus, que ele ia ser salvo, que ele ia ser consolado, assim como foi. Porque a Bíblia diz, quando aquele homem morreu, foi sepultado e foi para o inferno. E Lázaro foi consolado, como diz o nome dele, Deus me socorreu. Eu quero dizer algo nessa noite. Se você se encontra nessa situação,
Eu quero declarar que você, Lázaro, Deus vai te socorrer. Deus vai te ajudar. Deus vai suprir. Como o pastor falou, que Lázaro é uma tradução também de Eliezer, que Deus proverá. Talvez você não está aqui nessa noite e não está sendo consolado por ninguém. Talvez você nessa noite esteja falando, ninguém veio me visitar, ninguém foi na minha casa. Mas eu quero dizer algo para você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite. Deus vai te socorrer, Deus vai te ajudar, Deus vai suprir as tuas necessidades. Um clamor desesperado. Em Lucas 19, 24, diz assim: então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha só o rico falando. E manda o Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aquele homem, meu irmão, estava num momento difícil, cheio de cão, cheio de pessoas ali sendo atormentadas. E agora, ele se lembra do Senhor. Quando ele está no inferno, quando ele está padecendo, ele se lembra do Senhor. Mas em vida, a lembrança dele é na riqueza. Em vida, eu creio que ele pensava assim: aonde é que eu vou colocar o meu dinheiro? Será que é no Itaú? Será que é no Bradesco? Será que é na Caixa Econômica? Como é que eu vou gastar esse dinheiro? Mas agora, ele se lembra de Deus, porque agora ele está no inferno, querido. É um encontro com uma dura realidade que vai acontecer para aqueles que verdadeiramente o seu coração não estiver em Deus. É uma palavra forte. Lucas 19, 25, 26. Disse, porém, a Abraão, olha só: filho, lembra-te. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá não podem, nem os de lá podem passar para cá. Não tem como voltar atrás. Não tem, querido. Hebreus 9, 27 diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Nós temos que fazer agora. É agora que nós vamos ajudar o próximo. É agora que nós vamos ganhar almas para Jesus. É agora que nós vamos investir o nosso recurso financeiro. É agora, querido. A Bíblia diz o quê? Da mesma forma como o homem está destinado a morrer 10 vezes, uma vez e depois do juízo. Aquilo que você fez, a própria palavra diz, aquilo que você plantar, você vai colher. É destinado o homem morrer somente uma vez e haverá juízo. Aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando. Aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando. Você sabia que você é um homem privilegiado que está aqui nessa noite? Você sabia que você é uma mulher privilegiada
por estar aqui nessa noite. Não vou falar jovem não, que essa palavra privilegiado engancha. Igual o pastor, viu? Tem algumas palavras que engancham. Você sabia disso? Você está aqui nessa noite porque Deus lhe trouxe aqui para ouvir essa palavra. Porque Deus está lhe dando uma oportunidade nessa noite de fazer a coisa certa. Eu sei que tem muitos aqui, a maioria, estão fazendo a coisa certa. Mas Deus também está trazendo uma palavra de reflexão. Porque Deus falou comigo. Como está a minha vida, querido? Será que minha vida condiz com a palavra de Deus? Será que eu estou andando no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou desapercebido como aquele homem rico que tinha dinheiro? Será que a minha preocupação é no dinheiro? Será que a minha preocupação, querido, são nas coisas palpáveis, perecíveis? Será que eu estou juntando tesouro para a eternidade? Ou estou juntando tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e consome? É uma palavra de salvação, bem verdade, mas também uma palavra de reflexão. Nós refletirmos acerca da nossa vida. Porque tem muitas coisas para nós fazermos ainda, querido. E Deus conta comigo, Deus conta contigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero dizer algo nessa noite, que Jesus é a ponte sobre esse abismo. Abraão fala, há um grande abismo entre o inferno e o seio de Abraão. É uma teologia que eu não vou nem falar, mas céu, inferno. E é interessante, segundo aqui o texto, e creio que seja verídico, que quando a pessoa está no inferno, ele vê lá a pessoa com o Senhor. É forte um negócio desse. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Jesus é a ponte para esse abismo. Dá uma cutucadinha no seu irmão aí, bem levinho. Irmão, Jesus é a ponte. Você não precisa pagar nada, viu? Em João 14,6 diz: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O pessoal fala assim, muitos caminhos levam até Deus, né? Não. Porque aqui é artigo masculino, do singular. Ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lucas 19, 27 e 28 diz assim: então replicou, Pai, né, o rico, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não vire também para este lugar de tormento. Porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não vire também para este lugar de tormento. Ele também vê Lázaro, o mesmo Lázaro que ele olhou com tanto desprezo, indigno da sua atenção, sem valor algum. Agora alguém que sentia útil e de muita importância. Ele passava, que a Bíblia disse, deixou bem clara, que estava à porta daquele rico. Passava, menosprezava. Agora não. Agora ele vê Lázaro. Agora ele se torna útil para aquele homem rico. Mas Abraão não atende o clamor daquele homem desesperado. O rico recebeu em sua própria moeda. Alguém certa vez disse que aquele que nega uma migalha será negado uma gota. Em Lucas 19, 25, o verso A diz assim, parte A diz assim: disse, porém, Abraão, filho, lembra-te. Olha só. Abraão, você se lembra? Levou à tona, querido,
o coração daquele homem, a mente daquele homem. Você se lembra quando Lázaro estava lá na tua porta e você passava e não dava atenção? O negócio aqui é forte. Olha só, uma gota d'água para refrescar a sua língua, o órgão da fala, e pelo tormento dela, lembra das palavras maldosas contra Deus, os seus xingamentos, suas blasfêmias. Aquele homem, com certeza, querido, era um homem que não estava nem para Deus. Era um homem que não temia Deus. Ele estava querendo o quê? Que molhasse a sua boca. A mesma boca que blasfemou contra Deus. A mesma boca que xingou o Senhor. A mesma boca que nunca deu uma palavra de consolo para Lázaro. Agora ele estava pedindo para Lázaro consolar uma gota de água na boca daquele homem rico. Deus, querido, Ele está te dando uma oportunidade hoje. Eu quero lhe dizer algo nessa noite para você, meu irmão, minha irmã, e para mim também, primeiramente para mim. Que Deus, Ele não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que você semear, que nós plantarmos, nós vamos colher. Deus, Ele não se deixa escarnecer. Em Mateus 12, 36, 37 diz assim: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem contra os homens, dela darão conta do dia do juízo. De novo, digo-vos que toda palavra frívola que sai da sua boca, que proferirem aos homens, você, eu e você, daremos conta do dia do juízo, porque pelas tuas palavras serão justificados, e pelas tuas palavras serão condenados. O negócio aqui é sério. Aquilo que eu falar, meu irmão, se eu falar contra você, se você falar contra mim, se eu falar contra alguém, nós vamos ser condenados, vamos ser cobrados. O negócio é forte. Olha só, porque nós daremos contas no dia do juízo. Porque pelas minhas palavras, pelas tuas palavras, nós seremos justificados. Mas pelas tuas palavras, pelas minhas palavras, seremos condenados. Talvez você esteja aqui nessa noite, querido, e você já ouviu muitas ministrações. Talvez você esteja aqui nessa noite, ouviu muitas palavras. O pastor Tibúrcio, a pastora Fátima, o Isaac, né? O pastor Ricardo ministrando. Talvez você foi em outra igreja e também recebeu aquela palavra. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, meu irmão. Lembra-te do Senhor agora. Como diz Eclesiastes, lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade, você que é jovem. Lembra-te do Senhor no dia de agora, neste momento, no já, nesta noite. 7h35, 7h30. Lembra-te agora, querido. Porque aquele homem que era rico, ele não lembrou do Senhor. Mas no dia que ele estava em tormento, ele lembrou. Aquele homem, ele não lembrou do homem chamado Lázaro, que estava à sua porta, todo santo dia ele passava. Mas quando ele estava em tormento, ele lembrou daquele homem. Ele visualizou e lembrou. Lembra que a salvação, Lázaro está à sua porta. O negócio é forte. Deus, Ele está te dando uma oportunidade, querido, nessa noite. Uma oportunidade que eu agarrei. Uma oportunidade que muitos agarraram também. Ele está te dando uma oportunidade nessa noite. Olha só. Quem recusa o rio de água viva, em vão pode esperar qualquer gota de misericórdia no inferno.
Novamente. Quem recusa o rio de água viva? Quem é o rio de água viva, querido? Por favor. Quem é o rio de água viva? Em vão pode esperar qualquer gota de misericórdia no inferno. Eu nunca esqueço algo que minha irmã falou, isso há muito tempo, no começo da minha conversão. Ela falou assim: Deus, Jesus tem muita misericórdia de nós, porque no grande dia Ele não vai ter misericórdia de ninguém. Aquele homem teve oportunidade, queridos, de fazer o bem em vida. Aquele homem teve toda a oportunidade, teve mais oportunidade do que Lázaro. Aquele homem que vivia no bem bom, vou conjecturar, tinha aí a sua Hilux, tinha a sua Mercedes, ia para os melhores restaurantes. Um homem que tinha tudo, entre aspas, mas não tinha o principal, Jesus. Um homem que com certeza ele sentia um vazio existencial, mas ele não se dobrava para o Senhor, ele não se dobrava para Jesus, ele não se dobrava para Deus, ele se dobrava para as riquezas. Como você tem vivido? Você se considera uma pessoa que está perto de Deus ou longe de Deus? Eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus, Ele falou no meu coração, e eu não estou aqui para lhe julgar. Deus me livre. Eu estou aqui para que eu e você venhamos refletir acerca de como estão nossas vidas. Eu olhando para aquela Bíblia Sagrada hoje e Deus falando comigo, isso aí está escrito, o amor de Deus por mim e por você. Jesus veio à terra, a Bíblia diz que Ele se esvaziou. Por que foi que Ele veio e morreu por mim e por você? Porque me ama, porque te ama. Eu não estou aqui para te acusar, Deus me livre. Porque eu quero dizer algo para você. Essa igreja lhe ama. Todo o nosso tempo, todo o nosso recurso, quando eu venho dizimar, quando eu venho ofertar ao Senhor, é por amor, como o Adriano falou. É porque nós queremos ver pessoas sendo salvas. Quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, quando nós te visitamos na tua casa, quando nós acordamos de madrugada, jejuamos por você, meu irmão, é porque nós te amamos. Porque nós temos que refletir o amor de Jesus. Aqui não é uma palavra condenatória, que você venha, não, querido. É uma palavra de amor. Eu quero dizer algo nessa noite. Jesus te ama. Jesus te ama. Talvez você nunca tenha ouvido do seu pai, da sua mãe. Mas eu quero dizer algo nessa noite. Jesus, Ele te ama. Hoje, nesta noite, neste dia, é tempo de nós sermos refrescados pela presença de Deus, pela graça de Deus. O homem rico despertou para o fato da eternidade tarde demais. Ele despertou para as coisas acerca do reino de Deus, da sua eternidade tarde demais. Ele já estava no inferno. Abriu os olhos tarde demais. Clamou tarde demais. Se preocupou com a salvação da sua família tarde demais. Lembrou de Deus tarde demais. Hoje é dia que Deus escolheu para a sua salvação
Irmão Luiz Carlos, o que eu preciso fazer? Primeiro, reconheça que você é um pecador. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você não pode viver sem Deus. Aquele homem, ele viveu sem Deus, porque o Deus dele era o dinheiro, era Mamon. Primeira coisa, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Reconheça que você é um pecador. Segundo, confie em Jesus como seu Salvador. Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Terceiro, confesse que o Senhor Jesus é o seu Salvador pessoal. Romanos 10:9. Se confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo tu e tua casa. Irmão Luiz Carlos, talvez você esteja pensando nessa noite: irmão Luiz Carlos, eu sou bom. Eu dou uma cesta básica para os outros. Eu não bebo. Eu não fumo. Eu nem saio de casa. Mas não é isso, querida. Eu vou te explicar porque eu careço de salvação. Eu vou te explicar porque você carece de salvação. Você se lembra de Adão? Adão, ele quebrou a aliança que fez com Deus. Deus expulsa Adão do paraíso. Agora, Adão, que era um homem cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, ele foi separado de Deus. Adão quebra a aliança que ele tinha com Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus vem em carne, como forma do segundo Adão, para morrer por mim e por você, para restaurar novamente a aliança quebrada pelo primeiro pelo primeiro Adão no Jardim do Éden. Nós precisamos se reconciliar novamente com Deus através de uma aliança. Nós quebramos a aliança. Quando eu falo nós, porque Adão simboliza cada um que está aqui nessa noite. Adão simboliza a humanidade, o homem. Mas através de Jesus, aquele abismo que havia entre Deus e o homem agora não há mais. Quando nós recebemos Jesus, quando nós cremos em nosso coração e confessamos e cremos Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, nós se reconciliamos com Deus.